E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre nudez e pornografia. Você tá me entendendo? Esse assunto ele é muito atual porque hoje, por exemplo, o tópico 1 nas pesquisas na internet é sexo. É a coisa mais pesquisada e o principal trânsito dessas informações de acesso a sites pornográficos hoje na internet se encontra no horário comercial, entre 9 da manhã e 5 da tarde, né? As pessoas deveriam estar trabalhando, produzindo e na verdade estão perdendo um grande tempo da sua vida. Para falar um pouco mais desse tema, eu queria tirar um pouco daquela máscara que existe de que todo tipo de nudez é pecado, né? Uma tendência que existe forte para uma negação do nosso corpo, quando isso não é e nunca foi a posição oficial da igreja, né? A igreja, ela nunca foi a favor, por exemplo, dessa negação, dessa exclusão do corpo, como se o corpo fosse o lugar do pecado. Tanto que um grande escritor, né, da época patrística, Orígenes, ele não foi canonizado, apesar de nós termos vários livros escritos por ele fazer parte da tradição da igreja, ele não foi canonizado, porque num determinado momento da vida dele ele decidiu se castrar. E a igreja nunca foi a favor disso, porque ela entende que todo o nosso corpo, com suas potencialidades, com suas fraquezas, com suas limitações, na sua masculinidade, na sua feminilidade, fazem parte de nós. Vamos convidar aqui conosco, né, para poder introduzir esse tema, São João Paulo II. Na Catequese 62 ele fala: o corpo humano, na sua nudez, entendido como manifestação da pessoa e como o seu dom, torna-se fonte de particular comunicação interpessoal. E isso, é claro, quando ele é um sinal de confiança, de doação a outra pessoa, consciente do dom de si mesmo, quando é escolhido e decidida a responder a ele de modo igualmente pessoal. Ou seja, a nudez por si mesma ela não é má. Pelo contrário, ela comunica as duas pessoas, né? E dentro do casamento, por exemplo, a nudez do marido, a nudez da esposa, eles comunicam o ser deles, né? A pessoa deles entra em comunicação através daquela nudez. De tal modo que a igreja fala que em cada ato conjugal, olha que belo, que sensacional. E quando eu falo em ato conjugal, vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Em cada ato conjugal, aquele casal ele renova aquela aliança de amor que eles fizeram dentro da igreja. É uma renovação do matrimônio, de um sacramento. Isso é espetacular. E o que a igreja considera um pecado, seguindo o mandato de Jesus, é exatamente quando o corpo do homem e o corpo da mulher são vistos como um objeto. No âmbito da sexualidade, o grande pecado que se tem é exatamente o utilizar. No âmbito da sexualidade, o grande pecado é utilizar das pessoas. E aqui, pessoal, eu quero dizer que existe uma grande diferença entre utilizar e usufruir. Ou seja, você na comunhão de pessoas está aproveitando de um prazer natural. Do mesmo modo, quando você come, você não deve comer pelo prazer. Você come para se alimentar e, consequentemente, você se sente feliz e sente o prazer de comer. Isso não é pecado, isso não é errado, né? Isso faz parte da nossa natureza colocada por Deus, né? Uma vez eu conversando com o padre, eu dizendo: padre, é muito difícil às vezes eu, por exemplo, não pecar contra a gula, né? E aí entenda uma metáfora, né? O que eu estou querendo fazer. E aí o padre disse: meu filho, mas imagina se tu não tem prazer na hora de comer. Tu, pela tua preguiça, tu não iria atrás de comida, né? Não iria atrás de se saciar, né? Então Deus colocou esse prazer na hora de comer exatamente para que você buscasse comida, procurasse se alimentar e se alimentar bem, né? Isso vale também no âmbito da nossa sexualidade. O prazer faz parte, mas ele não pode ser a grande meta, o grande fim. E aí, no lado negativo, nós temos a pornografia. Antigamente, talvez, certamente, né? Eu não sei qual a idade de vocês que estão assistindo aí, mas a gente precisasse, né? Talvez ir até uma banca, procurar um lugar, né, assim, escondido para poder pecar nesse sentido aí. Hoje em dia a gente tá lá de boa, no nosso lugar, né? E aí você tá lá mexendo no seu Facebook, olhando uma coisa, outra na internet, e as notícias simplesmente vêm, né? Abrem propagandas, ou andando na rua você vê grandes propagandas altamente sensuais, quando na verdade, antigamente parecia que a sugestão sexual ela era muito menor. Antigamente parecia que você tinha que lutar para pecar nesse sentido. Hoje em dia você tem que lutar para não pecar. E isso é uma grande luta que nós temos que fazer no nosso cotidiano. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, né? E aqui uma observação, nós temos pouquíssimas pesquisas sobre isso aqui dentro do Brasil. Felizmente parece que as pessoas ainda não se ligaram do grande malefício que é a pornografia aqui no nosso país. Mas lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma base, média de contato com pornografia nos meninos é de 8 anos de idade. Ou seja, muitas vezes antes da própria puberdade, dos próprios desejos sexuais dentro dele, e na menina 11 anos de idade. Isso se torna tão comum, pessoal,
que nós, desde criança, vamos sendo acostumados a ver imoralidade. E nós vamos como que vestindo um óculos de pornografia. Dentro de todas as realidades, nós somos tão acostumados, tão sugeridos nisso, que todas as coisas que nós vimos, nós olhamos com um olhar pornográfico. Se eu olho para uma menina, por exemplo, o primeiro pensamento que vem é pornografia, é imoralidade. Se a menina olha para um menino, muitas vezes é o desejo, né? É a sexualidade altamente desordenada dentro de si. Esses óculos pornográficos vão ficando dentro de nós, dentro da nossa cabeça, vão ali infectando o nosso consciente, o nosso inconsciente, de tal modo que nós às vezes não conseguimos nem distinguir mais o que é desejo do que é uma verdadeira paixão. Nós sabemos muito bem do que eu estou falando. Isso é muito atual, isso é muito recente, né? E aí nós vamos começando a valorizar as pessoas não mais por aquilo que elas são, não pelos valores que elas têm, mas por aquele prazer que elas geram em nós. E vocês conseguem ver o quanto isso é prejudicial? Porque eu começo a descartar as pessoas. Se ela não gera em mim prazer, se ela não gera em mim aquela atração, ela não importa. As pessoas elas vão se tornando objetos para mim. A pornografia, desde os nossos 8 ou 11 anos de idade, vai gerando no nosso coração uma mudança nos valores. Esse óculos pornográfico, nós precisamos realmente tentar arrancá-los, né? E se for uma lente, né, que talvez já esteja aqui dentro dos nossos olhos, nós temos que ir lá com a água do Espírito Santo, com a força que vem do alto, e ali, né, fazer aquele trabalho cuidadoso, sem dúvida alguma, para que não nos fira também, mas tirarmos aquelas lentes que muitas vezes já estão arraigadas dentro da nossa personalidade. Hoje, para vocês terem ideia, o contato com pornografia, com imoralidade, com nudez, né, de uma maneira desordenada é tão grande, mesmo aquelas pessoas que não buscam, só através dos pop-ups, né, dos e-mails, de WhatsApp, de cartazes, né, nas ruas, de outdoors, tudo isso é maior do que já foi, por exemplo, há uns 100 anos atrás. Uma pessoa na sua vida, ela vê mais nudez, mais sensualidade do que um homem há 50, 100 anos atrás viu em toda a sua vida. Nós vemos isso em questão de dias, de semanas. E nós simplesmente não sabemos as consequências que isso causa no nosso cérebro. De certo modo, pessoal, nós vamos começando a confundir um amor real com um amor virtual. E aqui eu falo daquele amor virtual, não estou falando de pornografia somente, ou até mesmo de nudez, né, como o pessoal chama hoje de sexo online. Eu não estou falando só sobre isso, que é claro, né? Obviamente isso é uma grande mágoa, né, no nosso coração, causa grandes feridas no nosso coração. Mas eu estou falando mesmo da idealização. O cara, ele é tão acostumado a usar pornografia, a ver pornografia, que ele vai começando a idealizar as pessoas e, como eu já falei, a valorizar as pessoas pela quantidade de prazer sexual que ela gera. Aí tu imagina aquelas modelos, né? Que tem os corpos mais lindos que existem. E além do mais, né? É totalmente, muitas vezes, modificado pelo computador, né? E ela se torna assim um ser, um ente que nem existe. Tu olha aquela mulher, 2 segundos passa, 5 segundos passa. Olha um vídeo, olha outro vídeo, passa. Imagina como isso vai acontecer nos teus relacionamentos cotidianos. Como é que tu pretende ser fiel à tua esposa quando a idade chegar? Quando os efeitos da graça que Deus deu a ti dentro do teu matrimônio, junto com ela, por exemplo, quando ela tiver os primeiros filhos, tu vai ter a oportunidade de descartar essa mulher como tu faz com todas as outras que tu já viu? Estudos recentes eles mostram, pessoal, que o efeito da pornografia dentro do cérebro do homem é muito semelhante ao efeito do álcool e da cocaína. Ele distorce a nossa mente. A quantidade de hormônio liberado, né, que gera um prazer, que gera uma alegria passageira, é tão grande quanto a de álcool e a de cocaína. Nós vamos gerando em nós um vício dentro da pornografia. Por exemplo, 2 caras que já falaram um pouco sobre isso, na psicologia, você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, que é Skinner e Pavlov. Eles falavam, né, eles fizeram um experimento com um cachorro, que toda vez que eles iam alimentar o cachorro, eles acendiam uma luz vermelha. Alimentavam um cachorro, acendiam uma luz vermelha. Alimentavam um cachorro, acendiam uma luz vermelha. Sabe o que aconteceu com o tempo? Eles não precisavam mais nem alimentar o cachorro para poder ele começar a salivar quando a luz vermelha era ativada. Ou seja, eles associavam 2 valores, luz vermelha e alimento. Nós também fazemos isso quando nós olhamos para uma mulher e nós olhamos para os seus caracteres sexuais. Claro, aquelas partes do corpo da mulher faz parte dela, mas não é tudo sobre ela. Nós olhamos para ela e nós valorizamos segundo a nossa sexualidade. De tal modo que, em algum momento, aquela mulher já não vai ser mais nem importante para mim. Só a sexualidade que ela tem, só a sensualidade que ela tem, só os caracteres sexuais. E aí eu vou como que dilacerando aquela mulher dentro do meu coração, porque ela não mais importa para mim. O que importa são seus seios, são suas nádegas, são suas cinturas, são suas pernas e etc. Mas nada disso é um amor verdadeiro. Ah, Deusimar, isso que tu tá falando é uma idiotice. Muita gente vai dizer isso, vocês estão entendendo?
Mas só para vocês terem uma noção, 80% dos homens são viciados em masturbação. E esse número chega a ser em 30% para as mulheres. E alguns estudos mostram que o comportamento dos jovens cristãos nas igrejas católicas ou evangélicas é igual ao dos jovens que não são cristãos. Pessoal, nós estamos tendo uma postura mundana nos nossos íntimos, dentro do nosso coração. E nós precisamos nos converter, pessoal. Vamos lá, né? Para vocês terem ideia de como a pornografia causa males dentro do nosso coração, esses males não são somente males sexuais. Eles são males que também afetam outras áreas da vida. 40% das pessoas que são viciadas em pornografia perderam os seus cônjuges, os seus esposos e suas esposas. 58% deles falam em pesquisa, que tiveram gastos financeiros consideráveis que poderiam gastar com outras coisas. Pessoal, e o mais absurdo, 1/3 das pessoas viciadas em pornografia já perderam seu emprego por causa disso. E talvez dentro do teu coração tu esteja dizendo, nossa, mas o homem e a mulher eles precisam de sexo, isso faz parte de nós. O que é uma grande mentira. Nós precisamos de sexualidade. Sexualidade é relação entre pessoas, não necessariamente relação erótica. Nós precisamos de um amor verdadeiro. O coração do homem foi criado por Deus, não para uma necessidade de sexo, mas para uma necessidade de amor. E meu irmão, eu te falo, não importa quanto sexo tu venha consumir, se não tiver um amor verdadeiro dentro do matrimônio, isso nunca vai saciar o teu coração. Pelo contrário, isso vai destruir. Porque como fala lá, São Paulo fala na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Basta você ler lá no capítulo 6. E todo o pecado dentro da sexualidade, ele gera uma morte no amor, pessoal. São João Paulo II fala que castidade, no âmbito da sexualidade, castidade é o sinônimo de amor. Que incrível, que belo, né? Para a gente terminar hoje, vamos chamar o Jason Evert, aquele cara que fala muito sobre teologia do corpo, de uma maneira jovem, show de bola, para poder nos ensinar um pouco mais sobre teologia do corpo. Ele começa com uma grande questão, uma grande pergunta. Quando um homem olha para o corpo de uma mulher, ele vê o seu convite para um amor verdadeiro ou ele é imediatamente tentado a usá-la? Ele vê como um reflexo do céu ou como uma distração para ele? O problema dele não é a beleza do corpo da mulher. O problema dele é que ele precisa ser educado a olhar para ela e não simplesmente olhar para o corpo, mas vê-la como Deus a criou para ser. Como São João Paulo II dizia, Cristo atribui a dignidade de cada mulher como uma tarefa, uma missão a cada homem. Galera, essa foi a primeira parte falando um pouco mais sobre pornografia, sobre nudez, sobre esses paranauê tudinho. Eu queria que tu desse uma curtida, compartilhasse. Eu sei que muita gente vai ter vergonha aí, mas posta lá, velho, no teu Facebook, compartilha com a galera, passa pelo WhatsApp aí. E aí, próximo episódio a gente ainda vai falar um pouco mais de uma coisa muito importante. Como vencer o pecado da pornografia. Como ser puro de coração. Valeu, galera. Deus abençoe. E você tá me entendendo? Thank you.